Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tem alguém aí na aula? Ei, Sara, tá boa? Tudo tranquilo? Minhas queridas, aí Karina, Mona Lisa, tudo bem? Tudo jóia? Eu coloquei essa flor hoje porque é filtro, porque tem a ver com a nossa aula de hoje, que é mecanismos de defesa do ego. Eu sei que eu deixei um exercício para vocês poderem fazer, né? Então, nós iremos corrigir esse exercício mais precisamente, porque vocês já vão fazendo. É importante vocês fazerem na data que eu sugeri para vocês poderem fazer o exercício, ok? Para você não deixar muito conteúdo acumular para a prova, tá bom? Então, você já vai fazendo e eu vou continuando aqui. E aí, o que acontece? Como na próxima segunda-feira a gente não tem aula, ok? Aí a gente vai, então, fechar o conteúdo da nossa V1 no dia 14 de setembro e no dia 21 de setembro eu... peraí, aqui não é 2 aulas conjugadinhas, né? É quarta, então. Nós vamos terminar o nosso conteúdo dia 21 de setembro. Não, mentira, porque aí não dá para corrigir tudo, né? Então, nós temos que terminar. Agora é verdade. Tomem nota. Nós vamos terminar o conteúdo no dia 16 de setembro, para que no dia 21 e 23 de setembro a gente possa corrigir os exercícios, inclusive o que eu passei para vocês da semana passada, porque a gente tem prova da semana do dia 28 e 30 de setembro, a gente tem prova. Já é a nossa V1, já é a nossa semana de V1, tá bom? Então, vocês vão fazendo o exercício aos poucos. Eu vou passar um tanto ainda, viu, gente? Voou, Daniele. Tá um negócio, agosto era um trem arrastado, não era? Eu falo, meu Deus, que isso? Nós estamos ó conectadas. E é exatamente isso, porque eu gosto de fazer exercício antes, principalmente nessa disciplina de tópicos em psicanálise, para vocês poderem ficar familiarizados com o vocabulário. Então, nós teremos a oportunidade de você poder fazer um exercício que, na verdade, meus queridos, foram provas que eu dei nos semestres anteriores, entendeu? Então, eu estou terminando de fazer uma compilação das provas dos semestres anteriores, e aí vocês vão poder ter acesso às questões mesmos, para vocês poderem, assim, acertar e ir super bem na V1, tá bem? Aí, olha, essa aqui é a data da sua V1 que eu registrei aqui, ó, vou colocar lá no nosso WhatsApp. Porque na maioria das vezes o aluno, ele sabe o conteúdo, ok? E às vezes o que falta é uma familiarização com o vocabulário. Ué, gente, que engraçado. Peraí que eu vou abrir aqui para vocês, porque isso é até bom que eu já... tá aqui. Achei, amados, olha. Tópicos. Psicanálise tá aqui. Aí eu venho aqui. Vem, meu filho. Passa aqui para frente, tópicos. Aí eu vou jogar para vocês aqui as datas lá, ó.
colocar de novo lá. A nossa primeira V1 é dia 28, viu? Ah lá, data da V12 dia 30 de novembro. E o resto nem vou falar. Nós não vamos precisar de paraquedas reserva, não. Mas se precisar, usa, viu, gente? Eu acho que paraquedas reserva pra gente não esborrachar no chão, a gente tem que fazer uso, misericórdia. Tá? Mandei lá para vocês a data, igual eu falei. É porque, para quem chegou depois, para vocês verem como é que eu não vou corrigir o exercício hoje, vou andar um pouco mais com o conteúdo e vou marcar exercício. Ando com o conteúdo, marco o exercício. E na última semana, antes da prova, a gente vai corrigir o exercício, tá bom? E aí, hoje, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego. Você não precisa copiar, porque eu vou até compartilhar aqui com vocês, e eu vou mandar essa apostila que eu vou usar hoje na aula, lá no WhatsApp, tá bem? De vocês. Na verdade, eu vou até... Peraí. Deixa eu anotar meu para casa, terminar a apostila de tópicos com as provas. Tá bom? Aí, o que acontece? Aí eu até amanhã, mais ou menos, eu já mando tudo, porque em vez de ficar mandando picadinho, porque aí vocês já vão poder ter o exercício tudo junto numa apostila só, tá? Então, olha aí para vocês verem. Vocês têm isso aí, olha, na apostila de vocês, que se chama Mecanismos de Defesa do Ego. Vocês acharam, meus queridos? Fala para mim ou me dá um ok? Sim ou não? Deixa eu botar aqui um pouco para o lado. Sim, não? Karina, normalmente, na primeira apostila que eu enviei para você, tá na última página. Só que já tá incompleto. Deixa eu enviar. Achou? Achou? Eu vou enviar essa que eu tô terminando. Olha, eu tô compartilhando essa com vocês. Essa tem muito mais, tem 15 páginas, tá vendo? Ainda assim, eu tô terminando de fazê-la. E eu vou colocar mais exercício. Assim que eu terminar, eu compartilho com vocês lá, tá bom? Mas essa parte vocês já têm. Amados, olha para você ver aqui uma coisinha assim super fácil para você poder entender. Quando eu falo mecanismo de defesa do ego, e vocês já aprenderam que ego é eu, a pessoa, não é verdade? Você consegue compreender que esse mecanismo de defesa, ele vai ser acionado por alguém que precisa de uma proteção, que está se sentindo... Ah, tá, então ótimo, eu pus lá no áudio, mas eu vou colocar mais. Não repara não, viu, gente? Toda hora que eu vou conversando com vocês aqui, eu vou acrescentando umas coisas. Mas voltando aqui à nossa aula. Vocês conseguem perceber que quando a gente lê assim, mecanismo de defesa, quando a gente usa uma defesa, é porque a gente está precisando de uma proteção? Vocês entendem isso? Vai conversando comigo, eu não vou ficar esquizofrênica nesse modo remoto, não. Isso, sim, conversa comigo, gente. Senão minha esquizofrenia volta, ai. Então, amados, o que a gente aprendeu na aula anterior para você poder lembrar? Que no momento que a maioria de nós, seres humanos, a gente aprende a ser gente e nos relacionar socialmente, a via, ela é muito frágil, não é verdade? Ela é muito frágil, ou seja, a gente apreende as normas sociais através da punição pelo mau comportamento. E a partir daí, nós temos como consequência o sentimento de culpa, que faz com que a gente busque fora de nós autoestima, ou seja, algo que deveria ser interno, a partir da diminuição do valor do outro, para que a gente se sinta melhor em relação ao outro. A gente sempre precisa pisar na cabeça de alguém para que a gente se sinta poderoso, nos ame mais,
alguém de valor a partir dessa nossa necessidade de estar certo. Só que os mecanismos de defesa do ego é como se a gente colocasse uma lupa nessa relação intersocial tão frágil entre os seres humanos. Ou seja, por ausência de autoestima, vou falar de novo, por ausência de amor próprio, nós, enquanto sujeitos, tem uma característica, esses mecanismos de defesa do ego. Nós acionamos uma proteção involuntariamente. Vocês vão ver que, falam, nossa senhora, eu faço isso. Não, eu faço mais aquilo. Ah, o meu vizinho, ele faz mais assado. Mas todos esses mecanismos de proteção do eu, meus queridos, todas as pessoas usam no momento que a gente está se sentindo frágil. No momento que a integridade do ego está se sentindo ameaçado. E, pasmem, a gente aciona esses mecanismos involuntariamente e, se necessário, mais de um, ok? Então, vou começar com o primeiro aqui, olha, que ele se chama compensação. Oh, gente, não era isso que eu ia dizer, não, aqui. Compensação. Compensação. Como o próprio nome diz, quando nós, enquanto sujeitos, nós temos uma limitação, uma fragilidade, a gente vai pegar as nossas possibilidades, as nossas habilidades e competências e fazer com que elas apareçam mais para compensar as nossas fraquezas. Vocês estão compreendendo? Vamos ver um exemplo? Ah, eu não sou a mais bonita da sala. Eu não sou a mais bonita, assim, beleza mesmo, física. Vamos pensar nessa questão. Eu estou muito longe do padrão de beleza da Gisele Bündchen. Vamos falar a verdade. Então, eu vou observar aí, gente, que eu estou bem diferentona da Gisele Bündchen. Vocês estão achando que eu estou parecida com ela. Que é um padrão de beleza, né? Socialmente vendido aí. Em compensação, então, quer dizer, tem uma limitação, não é? Em compensação, eu vou estudar para ter as melhores notas da sala, para, através da minha inteligência, eu ter a atenção. Vocês estão compreendendo como é que acontece a compensação? Ah, tá bom. Eu não sou lá, as pessoas não me acham bonita, as pessoas não me acham inteligente. Em compensação, eu sou super simpática. Olha que legal. Você está entendendo? Então, você fala, ah, tá bom. Em compensação é para a gente tem algo para compensar as nossas limitações. Ah, tá bom. As pessoas não me acham tão bonita, eu não sou a mais inteligente da sala, eu não sou simpática, em compensação, eu sou rica. Vocês estão entendendo? Então, esse mecanismo de defesa, ele existe para a gente compensar o nosso existir frágil, as nossas fragilidades. Porque, amados, não dá para ser feio, burro, antipático, tudo na mesma pessoa. Tem que ter alguma coisa para compensar, e eu estou pegando bem esses exemplos estereotipados, esses padrões socialmente aceitos, facilmente aceitos no nosso dia a dia, para vocês poderem, assim, entender isso de modo escancarado. Então, olha lá a definição. Encobrir uma fraqueza real ou percebida, enfatizando uma característica que se considera mais desejável. Porque, de fato, se as pessoas tivessem autoestima, não ia precisar disso.
elas iam entender que não existem erros. Erros não existem, meus amores, quando se trata de pessoas. Quando se trata de pessoas, existem o que? A diversidade, as diferenças. Nós somos diferentes, não pessoas erradas, né? Só que isso foi tão exaustivamente ensinado, não é verdade? Que a gente acaba repetindo aí esses comportamentos. Então, olha o exemplo: o menino deficiente físico não consegue jogar futebol. Por isso, compensa tornando-se muito estudioso. Vocês entenderam aí o mecanismo de defesa do ego, que se chama compensação? Ok, beleza? Ok, joia. Olha o outro, negação. Ô, gente, esse negação, vocês como fisioterapeutas, eu vou falar para vocês. Ele é muito frequente no contexto de doenças, no contexto de diagnósticos crônicos. É quando a pessoa, ela nega uma situação ou nega os sentimentos relacionados a ela. Então, olha lá para você ver o exemplo. Uma mulher toma bebidas alcoólicas todos os dias e não consegue parar. E ainda, além disso, ela não reconhece que tem um problema. Compreendem aí? Quando você vai receber, às vezes, um cliente que ele nega uma necessidade de reabilitação fisioterápica. Ele fala assim para você: olha, eu não preciso de fazer fisioterapia. Mas eu tô aqui porque minha mãe que mandou, minha mãe que pediu. Vocês já passaram por essa experiência? Ou então, eu não. Ai, deixa eu falar. Lembrei um ótimo. De casal, de casal. Quando você pergunta, a pessoa vira para você e fala assim: eu não sou ciumento. E pode saber, a pessoa é ciumenta. Sabe? Por quê? Porque se ela tá se ela precisa negar, é porque naquele momento ela é tão ciumenta, a ponto do seu eu se sentir ameaçado, a ponto do seu eu se sentir excessivamente o quê? Frágil. Vocês compreendem isso? Eu vou ensinar uma coisa para vocês, eu vou contar uma coisa para vocês. Para vocês descobrirem, será que eu ensino isso? Não sei, vocês vão ficar muito poderosos. É melhor não, vamos para a próxima. Claro que ensina. Não, professora, sacanagem, conta aí. Adoro, só fazer um drama, né? Você está muito quietinho. Eu até apareço, pelo amor de Deus. Tá vendo? Abriu até o áudio. Tá vendo? Você tem que fazer um drama, porque senão não consegue a audiência. Deixa eu contar. Eu tô ansiosa. Deixa eu contar para você. Adoro. Vou contar para vocês, então, como é que você vai fazer uso desse mecanismo de defesa, negação, para saber se a pessoa está fazendo. Porque como é que é mesmo? Se eu preciso negar, é porque aquilo que eu estou negando é real. Vocês estão entendendo? Só que, ao invés de eu aceitar aquela fragilidade, é como se eu estivesse aceitando o empobrecimento no meu existir. Então, você imagina, vou contar para vocês, você tem que saber fazer a pergunta correta. Vou falar primeiro do casamento, então, já que vocês gostaram da relação, né? Vamos supor, você quer saber, olha a olho. Não conta isso para ninguém, não. Eu nem vou deixar esse link público lá no meu YouTube, não. Vou deixar porque ele é só para profissional de saúde. Vou contar para vocês aqui um caso.
Então, vamos supor que você está achando que seu namorado está te traindo, sua namorada está te traindo. Se você perguntar assim, fulano, você está me traindo? O que a pessoa vai falar para você? Não. Então, isso não é mecanismo de defesa do ego, tá? Por quê? Porque você fez uma pergunta de sim ou não. Então, a pessoa falou, não, não tô. Ok? Mas, se você pergunta uma coisa nada a ver, vou te dar um exemplo. Você pergunta assim, fulano, por que que você está atrasado? Por que que você chegou atrasado hoje? Aí a pessoa responde, eu não tô te traindo? E você entendeu o que que você acabou de descobrir? Esse é o mecanismo de defesa do ego. Porque aqui não foi isso que você perguntou. Então, quer dizer, grandes chances, porque a pessoa negou. Negou a casa caiu. Vou te dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu estava aplicando uma prova, ok? Eu estava aplicando uma prova. E aí, eu pensei o seguinte, bem, eu estou vendo ali uma querida aluna, ela está colando na minha prova. Mas se eu ficar ali olhando só para ela, eu tenho mais 45 alunos para tomar conta, não vai dar certo. Então eu disse assim, querida aluna, faz um favor para mim, senta aqui na frente, por favor. Só isso que eu falei. Aí ela, o que que ela me respondeu? Professora, eu não estou colando. Então, quer dizer, ela estava, e eu fiz o movimento certo, ou seja, eu vou tirar ela de onde ela está, ela vai mudar de cadeira, ok? E tá tudo bem. Então, vocês estão entendendo? Se você. O mecanismo de defesa do ego, ele não é uma resposta dada a uma pergunta de sim ou não. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente nega as nossas fragilidades, ou conforme aí, entrega a paçoca só com a pergunta. Não entendi. Entrega a paçoca, o que que é isso? Não é uma pergunta exatamente. Eu não perguntei para a aluna assim, você tá colando? Não, não perguntei para ela. Eu falei com ela assim, que amada, senta aqui para tia Carla, senta aqui na frente para mim, por favor. Era só ela levantar. Quem não tá colando, não tá fazendo nada, tá, professora, né? Ou então, pergunta assim, por quê? Poderia ter perguntado. Eu ia falar, não, porque aqui na frente você me ajuda mais. Tá tudo bem. Só que aí, o que a aluna falou? Eu não. Então, negar é falar não, num contexto aí, não pode ser uma pergunta de novo, de sim ou não. Se você quiser, você tem que saber usar com inteligência. Mas você vai lá e joga a isca. Vocês estão entendendo? Se a casa caiu aí, gente. Eu adorei os comentários do chat. É legal psicanálise, né? Porque a gente vai, entende de gente, entende de nós mesmos. Se você for reparar, nós negamos algo que nos fragiliza, ainda que a pessoa nem pergunte. Tá vendo? Tá vendo? A pessoa, você fala, você pergunta, o que você tem aí na sua mão? Aí a pessoa fala, eu não estou escondendo nada. Ih, pronto, está escondendo alguma coisa. Carla, e quando você está com alguém, a pessoa fala assim, não apaixona não, quer dizer que ele já está apaixonado? Já está apaixonado. Eu não tenho ciúmes. Eu não tô nem aí para as pessoas. Sabe como, Karina? Eu não tô nem aí para as pessoas. Eu não tô nem aí o que as pessoas vão pensar. Então, quer dizer o quê? Você está muito aí porque as pessoas pensam, senão você não tem necessidade de negar. Do tipo, não apaixona comigo, não. Ih, ferrou. Você fala, nem eu queria, meu filho, mas a pessoa já tá lá. Sério? A pessoa fala assim, eu não falo eu te amo. Eu falo, meu Deus do céu, eu queria só ficar, ô desgraça. Entendeu? Eu tô achando que ele tá na minha mesmo, viu, Daniela? Ele tá negando porque ele não tá querendo assumir, menino. Porque Eu também tô.
Então, vou pensar assim, quando a pessoa... Olha o que você está aprendendo. Olha o que vocês estão aprendendo. Um mecanismo... Olha, porque eu vou dar uma pausa agora. Todo mundo prestando atenção em mim. Se tivesse em sala de aula, eu ia garantir, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão prestando atenção no que eu vou dizer? Fala para mim. Presta atenção no que eu vou dizer. Você está aqui aprendendo isso. Então, eu peço a vocês o quê? Responsabilidade. Como assim? Nós estamos cuidando e entendendo, nós estamos cuidando de compreender melhor as pessoas. Não para julgá-las, mas para compreendê-las. Não é verdade isso? Então, use com responsabilidade esses recursos e não fica assim, por exemplo, assim, nossa, porque vocês vão aprender tanta coisa, juro. Não use esse conhecimento intelectual para prender o outro no sofrimento, para prender o outro na culpa, que vocês já aprenderam que é o resultado da base do superego denominada consciência. Porque se você já entendeu, o que você faz com isso? Ah, tá bom, então a pessoa está apaixonada. Em vez de falar assim, olha aqui, eu fui na aula de tópicos em psicanálise, você está negando um negócio que eu nem te perguntei se você está apaixonado por mim, sim ou não, e você já está falando que não, então é sinal que a professora Carla Cruz me contou que Freud, Ana Freud, desenvolveu os mecanismos de defesa do ego e você está negando. E não pode, viu? Você só aprende e usa isso para perceber o quê? Então, vamos lá. Qual que é a resposta terapêutica mais adequada? Se você percebeu que o outro, nós vamos ver vários, está utilizando este ou qualquer outro mecanismo de defesa do ego, você está compreendendo, no mínimo, que naquele momento, aquele sujeito se encontra frágil, com medo, precisando de proteção. Então, ao invés de a gente ir lá e arrancar o curativo, na marra, né, fazer sangrar, o que a gente faz? O que nós aprendemos? Que nós, enquanto sujeito, nós já nascemos com uma estrutura, o id, regida pelo princípio do prazer. E o que nos torna sujeitos carentes, necessitados de atenção, não é verdade? Necessitados de olhar, de amor. Muito mais do que amar, a nossa carência afetiva, a nossa pulsão sexual, ela é mais abastecida pelo amor do outro. Quando a gente se sente amado, reconhecido, tolerado, considerado pelo outro. Então, você está percebendo que a pessoa está negando, aí o que você faz? Esse ela de beijinho, ó, dá muito beijo. Dá muito beijo. Seu paciente está lá falando, eu não preciso mais de fisioterapia. O que ele está falando? Eu preciso, só que eu estou com medo de eu não melhorar. Essa é a nossa condição, essa minha nova condição, ela é muito difícil para mim. Então, a gente não tem que calar diante da fragilidade do outro. A gente tem que abastecer a pulsão sexual. E isso a gente abastece com atenção. Pasmem, a escuta, ela é rara de ser encontrada no nosso ambiente atual. Porque as pessoas não são escutadas, elas são julgadas. Elas são interrompidas no seu discurso. Percebem? Então, parece algo simples, mas isso requer uma disponibilidade de uma outra pessoa, de uma outra personalidade, que naquele momento se encontra abastecida de quê, meus queridos? De autoestima, de felicidade, de amor próprio. Senão a gente não tem o quê? Paciência. Senão a gente não tem o quê? Tolerância, senão a gente fica impregnado de julgamentos para com a fragilidade do outro. Combinado?
Nós vamos fazer assim, tá bom? Pra casa não cair, não. Viu, gente? Combinadíssimo? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos continuar? Então é isso que a gente faz. Olha, deslocamento. Olha para você ver. Como o próprio nome diz, deslocamento é quando você tem por exemplo, um problema em algum lugar com uma pessoa em um contexto específico, mas você não tem condição de revidar. Você não tem condição de mediar, de conciliar no contexto no qual aquela fragilidade aconteceu. Então você vai e desloca toda aquela fragilidade para um outro contexto ou para uma outra pessoa, que essa pessoa que recebe o deslocamento desse, digamos assim, desse sapo engolido, sabe quando você engole sapo? É porque essa pessoa que recebe esse deslocamento, no seu entender, ela é inferior a você, ou ela tem que te tolerar e assim por diante. Então, olha para você ver. Deslocamento, a transferência de sentimentos de um alvo para outro, que é considerado menos ameaçador ou neutro. Então, isso acontece muito com vocês. Olha um exemplo, eu vou até colocar aqui fisioterapeuta. Imagina você está trabalhando lá no hospital. Um cliente, ele está muito furioso com o seu médico. Só que ele não expressa isso com o médico. O médico vai lá, dá o boletim do dia, tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que ele tá lá indignado, que tá achando que o médico tá negligente, não tá dando atenção suficiente, tá demorando para chegar, para verificar, para examinar, não tá se sentindo atendido. Mas quando o médico chega, e 1000 sorrisos, 1000 declarações, tá tudo bem. Ok? Aí, quando o médico vai embora e você chegou para o atendimento, você vai lá e leva a tinta. Ele fala, puxa vida, você demorou. E você fala, não, eu estava programado para agora, às 18h47. Cheguei no horário, né? Mas não adianta, porque a frustração, o cliente, normalmente, ele não vai brigar com o médico, porque ele meio que tem medo do médico, ele acha que o médico é superior a ele, tem medo do médico não tratá-lo nas próximas consultas adequadamente, mas ele entende que, por exemplo, o profissional de fisioterapia, o profissional de psicologia, ele pode ir lá pisar na cabeça que tá tudo bem. Ou seja, naquele momento, você tem que lembrar que aquela frustração, aquela consideração, ela está sendo direcionada a você por questões de parâmetros de superioridade e inferioridade na escala hierárquica profissional arbitrário. Porque qualquer profissional de saúde, ele tem o mesmo valor, não é verdade? Acontece que isso socialmente não é vendido deste modo. Não é vendido deste modo socialmente. Então acaba que você vai levando chumbo. Sabe quando você fala assim, gente, mas eu acabei de chegar, alguém já está me xingando? Pode saber, naquele momento, você está sendo alvo do mecanismo de defesa deslocamento, ou seja, alvo de uma provocação, de uma fraqueza, de uma frustração que não foi você que provocou, ok? Mas no escalonamento de pessoas ali, a pessoa acha que você pode receber toda aquela carga, porque naquele momento ela acha que ela é superior a você, ok? É isso que é aquele exercício, né, da consciência do superego. E a gente faz isso também.
Você tá entendendo? Então, por exemplo, assim, tá, eu tô dando aula aqui para vocês reclamaram de mim lá pro meu coordenador, lá pro meu chefe. Ele vai lá e puxa a minha orelha. Fala, cara, você tem que dar aula direito, você não tá dando aula direito, os alunos estão reclamando, você tá chegando atrasada, parará, parará, parará. Eu vou responder pro meu chefe? Eu não sou besta, estou precisando de um emprego, calado e falo perfeitamente, tudo bem, parará, parará, parará. Aí eu vou chegar para dar aula e vou fazer o quê? Eu vou descontar tudo vocês, porque eu que mando aqui, gente. Eu tenho diário, eu dou a nota, eu que elaboro a prova. Se perceber, não, eu tenho instrumento, tudo. Ai, eu queria ver a carinha de vocês agora. Eu que tenho os instrumentos eu que sou a lei, isso mesmo, Igor, tá entendendo? Aí você fala, gente, mas que será que a professora Carla Cruz chegou aqui acabando com a gente não fez nada, tá vendo? Aí a gente, tá bom, vamos supor que eu recebi esse esculacho do meu chefe. Daniela, tô brincando, amor. Viu, Tio? Não chora, não. Aí, eu recebi esse esculacho do meu chefe, cheguei para dar aula, eu falei, eu não vou reclamar com os meus alunos porque eles estão reclamando com o meu chefe. Aí eu vou para minha casa e acabo com o meu filho, porque no meu filho quem manda sou eu. Vocês estão entendendo? O deslocamento, ou então eu posso xingar meu cachorro. O cachorro é muito alvo de deslocamento, coitadinho. Sabe? Eu posso deslocar também a raiva numa frustração, uma raiva num saco de pancada. Vocês estão entendendo? Por isso que às vezes é bom de fazer um esporte para a gente ter um canal mais saudável para então escoar essa frustração e alguém que não e não em outra pessoa. Vocês compreendem? Então, esse deslocamento a gente sofre como se a gente fosse para-raio do outro, ok? De uma tempestade pela qual a gente não causou, mas a gente também pega os nossos raios que a tempestade foi provocada num contexto, mas a gente vai soltar os nossos raios em outra pessoa que a gente não se sente ameaçado por ela. Vocês entenderam, queridos, aí o mecanismo de defesa, o deslocamento? Né? Vocês estavam falando, né? Que acontece isso muito do cliente, né? Fazer isso com vocês. Maravilha. Vamos ver mais um aqui, que se chama identificação. Olha lá. Uma tentativa de aumentar o valor pessoal. Então, nós já vimos esse aqui, ó. Negação. Depois vocês dão uma lida aí em casa, tá bom? Vamos fazer esse aqui, ó. Identificação. Uma tentativa de aumentar o valor pessoal adquirindo alguns atributos e características de um indivíduo que se admira. Então, por exemplo, um adolescente que precisou de uma reabilitação longa após um acidente, decide tornar-se, por exemplo, fisioterapeuta, pode ser o exemplo de vocês, né? Em consequência de sua experiência. Não é verdade? Então, é por admiração a gente aprende valores e comportamentos. Então, identificação é por admiração. O que vocês têm que lembrar, enquanto fisioterapeutas, é que vocês ocupam um lugar em que muitos dos seus clientes irão se identificar com você. Irão ficar admirados com a sua postura, com a sua condução profissional, e então irão despertar neles imitar comportamentos e valores, porque se identificam com vocês. Isso traz, meus queridos, uma responsabilidade muito grande. Então, que vocês sejam bons modelos de identificação para o outro. Vocês conseguem compreender isso? Alguém quer dar um exemplo? Igual criança que aprende um tanto de coisa com o pai e com a mãe,
por admiração, quer vestir a roupa da mãe, quer vestir, fala igual o pai. Vocês compreendem isso? A gente não tem modelos ao longo da nossa vida inteira, não é verdade? Ora, você tomando ciência sobre isso, você não pode chegar de qualquer jeito para o seu trabalho, não é verdade? Lembrando do refinamento, não só do vestuário, da postura, da pontualidade, mas também a disponibilidade para o outro e a elegância no falar. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque nós sabemos que qualquer ciência possui e domina um vocabulário próprio. Contudo, a não interpretação ou tradução do nosso vocabulário para o nosso cliente é, por exemplo, um desrespeito. Vocês estão compreendendo isso? Sim ou não? Então, toda uma tolerância para a inaptidão do vocabulário de fisioterapia, para com a ausência de conhecimento que o seu cliente vai trazer para o contexto hospitalar, da clínica e assim por diante, é uma excelente oportunidade de você se tornar uma referência humanizada, digna de identificação. A pergunta, qual que é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu vou fechar porque a gente já está acabando, eu vou fazer chamada, tá? Se a pessoa resolver querer ser literalmente igual ao cor de cabelo, isso também é identificação. A identificação acontece muito comumente na adolescência. Você já reparou que além deles andarem em bando para se sentirem mais seguros no que concerne a integridade do eu, eles também têm um estilo próprio para roupa, para cabelo, para tudo. Né? Como é que a gente fica feliz? Ai, amiga, ai, você escolheu uma roupa igual a minha, ai, essa também é a minha cor favorita, ai, a gente come igual, não sei o quê. Porque a gente pertence a uma sociedade que cultiva o padrão e não a diversidade. Você vê como é que a gente aprendeu isso muito. E pior quando chegar em dezembro, que você descobrir através dessa disciplina que é isso que te faz adoecer. Pensa, é você ficar repetindo um padrão de felicidade porque a gente sempre está atrás da aprovação, do elogio do outro, que é o que nós aprendemos lá no SuperEco. Tá vendo como é que aquilo ali vai acabar conduzindo o nosso semestre como um todo? É o caminho inverso que é libertador. Pasme com isso. Compreendem? Que loucura, né? Vamos falar a verdade. Gente, vocês estão gostando? Tranquilo? Tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu abrir aqui a chamada? Ok. Vocês entenderam que vocês têm que usar com parcimônia os mecanismos de defesa do ego com responsabilidade, não é mesmo? Ai, eu queria tanto ter visto a carinha de vocês isso hoje, gente. Eu fico emocionada porque eu amo dar essa disciplina para vocês. É por causa dessa reciprocidade, sabe? Dessa parceria, né? Adoro, adoro. Agora todo mundo vai ter que aparecer, né, Carla? Pois é, eu acho bom, assim. Eu já falei para vocês, eu tô fazendo uma piada que vocês não estão rindo, mas um dia eu explico. Quando eu falo para vocês que a minha esquizofrenia vai voltar, é que o esquizofrênico, ele tem tanto alucinações auditivas, quanto de, como é que chama? De visão. Ele pode ver alguém que ninguém mais está vendo. Então, por enquanto, eu fico falando para vocês que a minha esquizofrenia vai voltar, porque eu fico conversando aqui sozinha, né? Um dia alguém aparece, eu tô na esperança, viu? Tô na esperança. Entenderam agora a piada? Não. Ai, Jesus. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo aí desse mecanismo de defesa da identificação, ela pode, ela, como profissional, assim, ele consegue identificar isso como uma fragilidade do ego da pessoa? Lembre-se de, pode ser.
É porque às vezes vai estar mutilando a própria autenticidade para ser igual ao outro. É, Mas no exercício do mecanismo de defesa, que o sujeito se protege, se fortalece e adquire algo que deveria ser interno, que é a autoestima, a partir de algo externo. Por isso que é muito frágil, sim, entendi. né? Por isso que é muito, muito, muito frágil. Amados, eu estou com uma pergunta. Andréia veio? Acho que não. Andréia veio? Felipe? Felipe veio? Professora, pelo que eu vi, parece que ele saiu agora. O Felipe? Ok. Quando vocês forem sair, manda aí alguém tomar conta de você na hora da chamada, tá bom? Eu não vou lançar a foto para ele, não. Gabriela Ferreira tá aqui. Gabriela Paula veio? Isso, tem. Gabriela Ferreira tá aqui. Gabriela Paula, ok. Fala para ela para assistir a aula depois, tá? Porque nesse momento remoto, gente, tem a oportunidade de assistir. Eu deveria dar falta para ela, mas eu vou considerar aí hoje, tá bem? Mas é porque tem que fazer mesmo. Isabel Cristina. Aqui, Jane. Então, como eu abri essa sessão para ela, para ficar justo, eu dei presença para todo mundo, ok? Combinado? Aí nas próximas, você pode assistir a aula de novo, mas isso não garante a sua presença, tá bom? Porque hoje a gente não é EAD, a gente é em modalidade remota, tá bom? Então tá, amados. Até quarta-feira a gente vai continuar falando sobre isso. Beijão. Linda semana para vocês, tá bem? Beijo. Tchau, obrigada. Obrigada eu. Obrigadíssimo.